E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos trazer algumas novidades que estão acontecendo no Vasco, algumas novidades também que podem vir a acontecer no Botafogo e assim por diante, trazendo notícias aqui do futebol carioca, beleza? E no vídeo de hoje vamos ver 3 jogadores que estão em pauta para chegar no Vasco, 3 jogadores que estão com o nome na mesa e que o Vasco deve buscar as contratações deles. Ainda vamos falar também sobre quem deve ser o novo técnico do Vasco, quais nomes estão sendo bem vistos pelo torcedor e quais nomes estão sendo bem mal vistos pela torcida do Vasco. E vamos falar também sobre Marcelo Benevenuto no Botafogo. Será que o Marcelo realmente vai ser vendido no Fortaleza? E também vou sugerir um nome aqui para a diretoria do Botafogo buscar a contratação em 2022. Um jogador que no meu modo de ver agregaria muito ao Glorioso. Beleza? Então já deixa o seu like aí embaixo, irmão. É muito importante o seu like para me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal. Compartilhe aí também nos grupos de Vasco, nos grupos de Botafogo e assim por diante. Compartilhe o nosso canal para a gente continuar tendo esse crescimento da hora. Beleza? E bora pro vídeo. Para começar, galera, vamos falar sobre a possibilidade de Bruno Sávio, do lateral Matheus Bidu, do atacante Moisés e do goleiro Ivan chegarem ao Vasco em 2022. Esses seriam os primeiros 4 nomes que estão em pauta, que estão na mesa da diretoria vascaína. O que não significa que esses jogadores vão ser ou não contratados, são apenas nomes que estão sendo especulados, são apenas nomes que são bem vistos pelo clube, até porque o Vasco ali não tem um coordenador técnico, ainda não tem ninguém oficialmente que vai montar o elenco, o Vasco também não tem treinador ainda. Eu acho que primeiro o Vasco tem que ter um coordenador técnico, tem que ter um diretor de futebol, depois sim o Vasco busca um treinador e depois que tem um treinador, que tem um coordenador técnico, que tem um diretor de futebol, aí sim eles juntos vão fazer a montagem do elenco, vão analisar ali junto com o pessoal do scout, quais são os jogadores que podem chegar em boa situação financeira para o Vasco, jogadores que fizeram uma boa última temporada, principalmente atletas que se destacaram na Série B, que em tese são os jogadores que são um pouco mais acessíveis para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí pintaram alguns nomes que estão sendo ventilados dentro do clube, que são bem vistos até o momento, apesar do Vasco não ter esse pessoal ainda que vai montar o elenco, como eu já expliquei para vocês. Mas o Bruno Sávio, jogador do Guarani, já indiquei ele aqui no canal, inclusive para o Vasco. Bruno Sávio, jogador que fez uma Série B muito boa, sabe fazer gols, é bom dando assistências, é um jogador rápido, veloz e que, cara, fez uma Série B muito boa pelo Guarani de verdade. Então o Bruno Sávio é um nome que o Vasco deve correr atrás para fazer a contratação. É um cara que chegaria e que hoje seria titular nesse time do Vasco. Tem o lateral esquerdo Matheus Bidu, aí eu já não acho que talvez seja tão interessante, já se tratando que o Vasco tem o Riquelme, é uma posição que o Vasco não precisa gastar a lateral esquerda. Então o Matheus Bidu eu acho que não é tão interessante, por mais que também seja um jogador que fez uma Série B boa. Foi bem ao ataque, é um lateral que sabe também defender, é um lateral que, assim, para o nível de Série B, bem interessante o Matheus Bidu. Mas como o Vasco já tem o Riquelme, que é um jogador prata da casa, um jogador que tem muito potencial de crescimento, eu não gastaria para essa posição. Eu gastaria com posições no qual o Vasco precisa mais no momento. E aí outro nome também que pintou foi do goleiro Ivan da Ponte Preta. E esse é bem interessante, porque o Vasco não tem goleiro. O Vasco não subiu para a Série A porque não tem goleiro. Um bom time começa por um bom goleiro. O Ivan da Ponte Preta é muito bom goleiro. Já viveu grandes momentos, seleção olímpica, se bem que seleção olímpica não é muito parâmetro, né? Mas eu já vi o Ivan agarrar e sei que é um bom goleiro. Já vi ele fazendo defesas difíceis, já vi ele salvando a Ponte Preta em jogos. É um cara que quase foi parar no Palmeiras há um tempo atrás, só que acabou tendo uma lesão, e aí o negócio esfriou. E agora o nome do Ivan chega a ser especulado no Vasco. Ele tem 24 anos de idade, o Ivan. Tem contrato com a Ponte Preta até o fim de 2023, e aí já dificultaria o negócio, porque o Vasco não tem dinheiro para investir, pelo menos no momento, na contratação, na compra de um goleiro, né? Tem 1,94 m, 24 anos, bom jogador o Ivan. Agora, a questão é a seguinte, né? Será que o Vasco tem ali algo na casa de 2, 3 milhões para pagar pelo Ivan? Acho que não, né, mano? Se chegasse, se o Vasco contratasse, seria o camisa número 1, assim, incontestável. Comparado a Lucão, a Vanderlei, é muito acima, é anos-luz melhor do que esses que eu citei. E aí temos também o Moisés da Ponte Preta, atacante, ponta esquerda, jogador driblador, jogador liso, rápido, jogador fumaça, né, que incendeia as partidas. Muito bom no 1 contra 1, jogador que fez uma Série B bem interessante pela Ponte Preta, o Moisés.
Vou até pegar aqui a situação dele contratual para trazer para vocês. Qual é a situação do Moisés com a Ponte Preta? Ele tem 25 anos de idade, jogador jovem, jogador que tem ainda fôlego, que tem oxigênio, né, para dar para o Vasco. 7 gols na Série B, 4 assistências, 36 jogos, 92% dos jogos ele foi titular nessa campanha da Ponte Preta na Série B. É um cara que tem contrato com a Macaca até o mês 4 de 2024. Então é um contrato longo, rapaziada. É um contrato longo. O Vasco teria que desembolsar ali algum dinheiro ou alguma negociação, mandar jogadores em troca para conseguir tirar o Moisés da Ponte Preta. É óbvio que eu, pelo menos, acredito que pintando uma proposta do Vasco para Moisés, para Ivan, para Bruno Sávio, para esses jogadores, dependendo de outras propostas que eles tenham na mesa, a proposta do Vasco pode seduzir bastante, cara. Apesar do momento muito ruim do Vasco, todo mundo sabe que o Vasco ainda é uma vitrine, mano. Você faz uma boa temporada no Vasco, você pode trilhar carreira em um futebol europeu, em um futebol onde vai te dar bastante grana. Então o Vasco, apesar de todos os problemas, ainda é um clube que atrai sim jogadores. Vai ter jogadores que vão querer jogar no Vasco. O Vasco ainda continua sendo um clube grande do futebol brasileiro. Essas são as notícias de reforços no Vasco até o momento. Nenhum deles certo, mas nomes que estão na mesa, nomes que o Vasco pretende tentar a contratação em breve. E aí temos, em relação a treinadores, né, cara, o nome principal, o nome que o torcedor do Vasco quer, pelo menos ao que parece, é de Dorival Júnior. Dorival Júnior, que inclusive apareceu em um podcast, não me lembro o nome, esqueci agora no momento, me puxou a cabeça, mas ele falou que, aceitaria sim treinar o Vasco novamente. Dorival Júnior já subiu com o Vasco para a Série A, lá naquela Série B de 2009, fazendo uma campanha muito boa, 75 pontos. E, cara, o Dorival Júnior é um bom técnico, um técnico que tem ideias bacanas e que o torcedor do Vasco aprova. Eu acho ele que pelo menos 90% da torcida Cruz Maltina aprova uma volta de Dorival Júnior. É um técnico que tem nome, é um técnico que tem experiência e poderia sim agregar ao Vasco. Agora a questão financeira, né? O Vasco chegou ali a pagar quase 300 mil reais pro Lisca. O Dorival Júnior ganharia algo nessa casa de 300 mil reais. Vale a pena o investimento? Tem que fazer todas as contas certinho para você não se endividar e tem que ser um tiro certeiro. Eu acho que o Dorival Júnior seria um bom nome. Eu particularmente acho. Tem o nome do Zé Ricardo também que pintou, tem o nome de Guto, de outros treinadores que não foram tão bem avaliados pela torcida do Vasco. Agora, o Guto Ferreira eu acho também que poderia dar certo. É um técnico que conhece esse tipo de competição. É um técnico que tem um estilo de jogo às vezes que me atrai e tudo mais. Não acho que o Guto Ferreira seja um mau técnico, por mais que esteja brigando para não cair com a equipe do Bahia. E até o momento é isso, cara. As informações que a gente tem no Vasco, para ser coordenador técnico, diretor de futebol, deve ser o Ricardo Gomes. Não sabemos também ainda ao certo. É tudo muito especulativo nesse momento. Mas a gente quer um Vasco reestruturado no futebol, um Vasco reestruturado financeiramente, e para isso você precisa de planejamento, precisa de contratações certeiras, de profissionais sérios que vão fazer o Vasco voltar aos trilhos das vitórias. Agora vamos falar um pouquinho sobre Botafogo, rapaziada. O Botafogo, que tem Marcelo Benevenuto, que não deve permanecer realmente no clube. O jogador já manifestou o desejo de renovar o seu contrato com Fortaleza, de continuar no Leão. Marcelo Benevenuto não quer voltar ao Botafogo. E eu acho que o torcedor do Botafogo também tá feliz com essa notícia, né? O Marcelo Marcelo vai render aí uma boa grana pro Botafogo, então tá tudo certo. Além do Fortaleza, outro clube também que já demonstrou interesse na contratação de Marcelo Benevenuto foi o São Paulo. Ele foi sondado pelo São Paulo, então isso é bom pro Botafogo. Quanto mais clubes disputarem a contratação do Marcelo Benevenuto, melhor ainda é pro Botafogo, porque o valor do jogador vai subir. Ele tá fazendo realmente uma boa temporada pelo Fortaleza. E ao que parece, a diretoria do Botafogo e a diretoria do Fortaleza já tem ali um valor meio que acordado de quanto vai ser pago para a manutenção de Marcelo Benevenuto no Leão em 2022. É bom, cara, bom. Marcelo Benevenuto bem, feliz lá no Fortaleza, e o Botafogo aí ganhando dinheiro com a venda desse jogador. Agora, em relação a reforços para o Botafogo, ainda não temos nomes oficiais que o Botafogo negocia, nomes que o Botafogo vem sondando. Agora, cara, tem um nome que tá livre no mercado, um jogador que tá dando sopa no mercado, por mais que vai ser bem disputado aí, mas é um nome que valeria talvez a pena o investimento. A gente tá falando de Nicão, do Atlético Paranaense, que provavelmente não deve renovar o seu contrato com a equipe da Baixada. Nicão deve sair do Atlético Paranaense, por mais que o Atlético queira a permanência do jogador, ele quer novos ares, quer tomar novos rumos em sua carreira.
E rapaziada, a temporada do Nicão é muito boa, né? Gol em final de Sul-Americana, tem 12 assistências, 11 gols marcados nessa atual temporada. Campeão da Sul-Americana, pode ainda ser campeão também da Copa do Brasil. A gente sabe que o Nicão é muito bom jogador e que cairia como uma luva no time do Botafogo. A questão é dinheiro. O Botafogo faria um investimento um pouco mais pesado no Nicão. Por mais que seja um jogador que esteja livre no mercado, ele pode acabar pedindo um valor alto de luvas para fechar com o clube e tal. E tem a questão também de ser um jogador disputado. Mas né, indicação minha para a diretoria do Botafogo, pelo menos sondar, ver o que seria aí do Nicão, se ele quer jogar no Botafogo ou se não, quanto custaria pro time, porque seria um jogador que elevaria bastante o patamar da equipe do Botafogo. Imagina aí um Chay com o Nicão ali tabelando, mano, o negócio ia ficar interessante, hein? Ia ficar da hora. E valeria a pena pelo menos o Botafogo fazer uma tentativa por esse jogador. Mas comentem embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que seria uma boa Nicão no Botafogo ou não? E também o que vocês acharam desses jogadores que vêm sendo especulados no Vasco, treinador? Comenta tudo aí embaixo, beleza? Eu fico nessa, grande abraço, Francesco, é nóis.